Olá pessoal, aqui é o Nildo. Hoje começamos um novo projeto em nosso canal, que é uma série de vídeos em áudio da legislação do concurso público para pessoal técnico administrativo em educação da Universidade Federal do Maranhão. Esse primeiro vídeo refere-se à lei de número 12.772 de 28 de dezembro de 2012. Espero que vocês aproveitem muito essa série de vídeos e sem mais delongas, vamos começar. Lei número 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Capítulo 1. Do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Artigo 1. Fica estruturado, a partir de 1 de março de 2013, o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes carreiras e cargos, os incisos 1. Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível superior, de provimento efetivo de professor do Magistério Superior, de que trata a Lei no 7.596. 2. Cargo isolado de provimento efetivo, de nível superior, de professor titular livre do Magistério Superior. 3. Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de provimento efetivo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico, de que trata a Lei no 11.784, de 29 de dezembro de 2008. 4. Cargo isolado de provimento efetivo, de nível superior, de professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico. Parágrafo 1. A carreira de magistério superior é estruturada em classes A, B, C, D e I respectivos níveis de vencimento na forma do anexo 1. Parágrafo 2. As classes da carreira de magistério superior receberão as seguintes denominações de acordo com a titulação do ocupante do cargo. 1. Classe A, com as denominações de A. Professor adjunto A, se portador do título de doutor. B. Professor assistente A, se portador do título de mestre, ou C. Professor auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista. 2. Classe B, com a denominação de professor assistente. 3. Classe C, com a denominação de professor adjunto. 4. Classe D, com a denominação de professor associado, 5. Classe I, com a denominação de professor titular. Parágrafo 3. A carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico é composta das seguintes classes, observado o anexo 1. 1. D1. 2. D2. 3. D3. 4. D4. 5. Titular. Parágrafo 4. Aos cargos isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal são estruturados em uma única classe e nível de vencimento. Parágrafo 5. Ao regime jurídico dos cargos do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal é o instituído pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 6. Aos cargos efetivos das carreiras e cargos isolados de que trata o caput integram os quadros de pessoal das instituições federais de ensino subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Educação e ao Ministério da Defesa que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e extensão, ressalvados os cargos de que trata o parágrafo 11 do artigo 108-A da Lei no 11.784, que integram o quadro de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 2-O são atividades das carreiras e cargos isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal aquelas relacionadas ao ensino,
pesquisa e extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas em legislação específica. Parágrafo 1. A carreira de magistério superior destina-se a profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação superior. Parágrafo 2. A carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico destina-se a profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação básica e da educação profissional e tecnológica, conforme disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Parágrafo 3. Os cargos isolados de provimento efetivo objetivam contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de competências e alcance da excelência no ensino e na pesquisa nas instituições federais de ensino, IFE. Artigo 3. A partir de 1 de março de 2013, a carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e o cargo isolado de professor titular do ensino básico, técnico e tecnológico, de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 106 da Lei nº 11.784, de 2008, passam a pertencer ao plano de carreiras e cargos de magistério federal, na forma desta lei, observada a tabela de correlação constante do anexo 2, deixando de pertencer ao plano de carreiras de que trata o artigo 105 da Lei nº 11.784, de 2008. Parágrafo único. O cargo isolado de que trata o caput passa a denominar-se professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico. Artigo 4. A partir de 1 de março de 2013, a carreira de magistério superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, PUCRSE, de que trata a Lei nº 7.596, de 1987, passa a pertencer ao plano de carreiras e cargos de magistério federal de que trata esta lei, observada a tabela de correlação constante do anexo 2. Parágrafo único. Os cargos vagos da carreira de que trata o caput passam a integrar o plano de carreiras e cargos de magistério federal, e o ingresso nos cargos deverá ocorrer na forma e condições dispostas nesta lei. Artigo 5. A partir de 1 de março de 2013, os cargos de professor titular da carreira de magistério superior do PUCRSE passam a integrar a classe de professor titular da carreira de magistério superior do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal de que trata esta lei. Artigo 6. O enquadramento no Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas pelos seus ocupantes. Artigo 7. O disposto neste capítulo aplicar-se, no que couber, aos aposentados e pensionistas. Capítulo 2. Do ingresso nas carreiras e cargos isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Seção 1. Da carreira de magistério superior e do cargo isolado de professor titular livre do magistério superior. Artigo 8-O. O ingresso na carreira de magistério superior ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento da classe A, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Parágrafo 1. O concurso público de que trata o caput tem como requisito de ingresso o título de doutor na área exigida no concurso.
Parágrafo 2. O concurso público referido no caput poderá ser organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame, que estabelecerá as características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios. Parágrafo 3º. A IFE poderá dispensar, no edital do concurso, a exigência de título de doutor, substituindo-a pela de título de mestre, de especialista ou por diploma de graduação, quando se tratar de provimento para área de conhecimento ou em localidade com grave carência de detentores da titulação acadêmica de doutor, conforme decisão fundamentada de seu Conselho Superior. Artigo 9. O ingresso no cargo isolado de professor titular livre do magistério superior ocorrerá na classe e nível únicos, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, no qual serão exigidos: 1. Título de doutor, 2. 10 anos de experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área de conhecimento exigida no concurso, conforme disciplinado pelo Conselho Superior de cada IFE. Parágrafo 1. O concurso público referido no caput será organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame, e consistirá de prova escrita, prova oral e defesa de memorial. Parágrafo 2. O edital do concurso público de que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Parágrafo 3. O concurso para o cargo isolado de titular livre será realizado por comissão especial composta, no mínimo, por 75% de profissionais externos à IFE, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação. Seção 2. Da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e do cargo isolado de professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico. Artigo 10. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de professor da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e da carreira do magistério do ensino básico federal ocorrerá sempre no nível 1 da classe D1, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1. No concurso público de que trata o caput, será exigido diploma de curso superior em nível de graduação. Parágrafo 2. O concurso público referido no caput poderá ser organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame. Parágrafo 3. O edital do concurso público de que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa do concurso público e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Artigo 11. O ingresso no cargo isolado de professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico ocorrerá na classe e nível únicos, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, no qual serão exigidos: 1. Título de doutor, 2. 10 anos de experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área de conhecimento exigida no concurso, conforme disciplinado pelo Conselho Superior de cada IFE. Parágrafo 1. O concurso público referido no caput será organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame, e consistirá de prova escrita, prova oral e defesa de memorial. Parágrafo 2. O edital do concurso público de que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Parágrafo 3. O concurso para o cargo isolado de titular livre será realizado por comissão especial composta, no mínimo, por 75% de profissionais externos à IFE, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação. Capítulo 3.
do desenvolvimento nas carreiras do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Seção 1. Da Carreira de Magistério Superior. Artigo 12. O desenvolvimento na carreira de magistério superior ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo 1. Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta lei. Parágrafo 2. A progressão na carreira de magistério superior ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta lei e observará, cumulativamente: 1. O cumprimento do interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível, 2. Aprovação em avaliação de desempenho. Parágrafo 3. A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições. 3. Para a classe D, com denominação de professor associado. A. Possuir o título de doutor, B. Ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, 4. Para a classe I, com denominação de professor titular. A. Possuir o título de doutor. B. Ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, C. Lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita. Parágrafo 4. As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, conforme a subordinação ou vinculação das respectivas IFE, e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, cabendo aos conselhos competentes no âmbito de cada instituição federal de ensino regulamentar os procedimentos do referido processo. Parágrafo 5. Ao processo de avaliação para acesso à classe I, com denominação de titular, será realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75% de profissionais externos à IFE, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 6. Os cursos de mestrado e doutorado, para os fins previstos neste artigo, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente. Artigo 13. Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração da promoção. 1. Para o nível inicial da classe B, com denominação de professor assistente, pela apresentação de titulação de mestre, 2. Para o nível inicial da classe C, com denominação de professor adjunto, pela apresentação de titulação de doutor. Parágrafo único. Aos servidores ocupantes de cargos da carreira de magistério superior em 1 de março de 2013 ou na data de publicação desta lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção de que trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo. Artigo 13-A. O efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere o caput do artigo 12 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira. Seção 2. Da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Artigo 14.
a partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, o desenvolvimento na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, na forma disposta nesta lei. Parágrafo 1. Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta lei. Parágrafo 2. A progressão na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta lei e observará, cumulativamente: 1. O cumprimento do interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível, e 2. Aprovação em avaliação de desempenho individual. Parágrafo 3. A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições: 1. Para a classe D2, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 2. Para a classe D3, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 3. Para a classe D4, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 4. Para a classe titular: a. Possuir o título de doutor. b. Ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, e. c. Lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita. Parágrafo 4. As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, conforme a subordinação ou vinculação das respectivas IFE, e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, cabendo aos conselhos competentes no âmbito de cada instituição federal de ensino regulamentar os procedimentos do referido processo. Parágrafo 5. O processo de avaliação para acesso à classe titular será realizado por comissão especial composta, no mínimo, por 75% de profissionais externos à IFE, e será objeto de regulamentação por ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 6. Os cursos de mestrado e doutorado, para os fins previstos neste artigo, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente. Artigo 15. Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração da promoção. 1. De qualquer nível da classe D1 para o nível 1 da classe D2, pela apresentação de título de especialista, e 2. De qualquer nível das classes D1 e D2 para o nível 1 da classe D3, pela apresentação de título de mestre ou doutor. Parágrafo único. Aos servidores ocupantes de cargos da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico em 1 de março de 2013 ou na data de publicação desta lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção de que trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo. Artigo 15-A. O efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere o caput do artigo 14 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira. Capítulo 4. Da remuneração do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal.
Artigo 16. A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal possui a seguinte composição: 1. Vencimento básico, conforme valores e vigências estabelecidos no anexo 3, para cada carreira, cargo, classe e nível, e 2. Retribuição por titulação, RT, conforme disposto no artigo 17. Parágrafo único. Fica divulgada, na forma do anexo 3A, a variação dos padrões de remuneração, estabelecidos em lei, dos cargos do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Artigo 17. Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos valores e vigência estabelecidos no anexo 4. Parágrafo 1. A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação. Parágrafo 2. Os valores referentes à RT não serão percebidos cumulativamente para diferentes titulações ou com quaisquer outras retribuições por titulação, adicionais ou gratificações de mesma natureza. Artigo 18. No caso dos ocupantes de cargos da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da titulação exigida com o reconhecimento de saberes e competências, RSC. Parágrafo 1. O RSC de que trata o caput poderá ser concedido pela respectiva IFE de lotação do servidor em 3 níveis. 1. RSC 1. 2. RSC 2, e 3. RSC 3. Parágrafo 2. A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma: 1. Diploma de graduação somado ao RSC 1 equivalerá à titulação de especialização. 2. Certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC 2 equivalerá a mestrado, e 3. Titulação de mestre somada ao RSC 3 equivalerá a doutorado. Parágrafo 3. Será criado o Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de estabelecer os procedimentos para a concessão do RSC. Parágrafo 4. A composição do Conselho e suas competências serão estabelecidas em ato do Ministro da Educação. Parágrafo 5. O Ministério da Defesa possuirá representação no Conselho de que trata o parágrafo 3-O, na forma do ato previsto no parágrafo 4º. Artigo 19. Em nenhuma hipótese, o RSC poderá ser utilizado para fins de equiparação de titulação para cumprimento de requisitos para a promoção na carreira. Capítulo 5. Do regime de trabalho do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Artigo 20. O professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 1. 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, ou 2. Tempo parcial de 20 horas semanais de trabalho. Parágrafo 1. Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 turnos diários completos, sem dedicação exclusiva,
para áreas com características específicas. Parágrafo 2. O regime de 40 horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 3. Os docentes em regime de 20 horas poderão ser temporariamente vinculados ao regime de 40 horas sem dedicação exclusiva após a verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da existência de recursos orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 horas sem dedicação exclusiva, conforme disposto no parágrafo 1, nas seguintes hipóteses: 1. Ocupação de cargo de direção, função gratificada ou função de coordenação de cursos, ou 2. Participação em outras ações de interesse institucional definidas pelo Conselho Superior da IFE. Parágrafo 4. Ao professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá: 1. Participar dos órgãos de direção de fundação de apoio de que trata a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, nos termos definidos pelo Conselho Superior da IFE, observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a percepção de remuneração paga pela fundação de apoio, e 2. Ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, mediante deliberação do Conselho Superior da IFE. Artigo 20-E. Sem prejuízo da isenção ou imunidade previstas na legislação vigente, as fundações de apoio às instituições de ensino superior e às instituições científica, tecnológica e de inovação, ICTS, poderão remunerar o seu dirigente máximo que: 1. Seja não estatutário e tenha vínculo empregatício com a instituição. 2. Seja estatutário, desde que receba remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal. Artigo 21. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de: 1. Remuneração de cargos de direção ou funções de confiança. 2. Retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso. 3. Bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por IFE ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional. 4. Bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da educação básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais de formação de professores. 5. Bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou organismos nacionais e internacionais congêneres. 6. Direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação própria, e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos termos do artigo 13 da Lei nº 10.973. 7. Outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pelas IFE, nos termos de regulamentação de seus órgãos colegiados superiores. 8. Retribuição pecuniária, na forma de prolabore ou cachê pago diretamente ao docente por ente distinto da IFE, pela participação esporádica em palestras,
conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente. 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso, de que trata o artigo 76-A da Lei nº 8.112, de 1990. 10. Função comissionada de coordenação de curso, FCC, de que trata o artigo 7º da Lei nº 12.677. 11. Retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958. 12. Retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com suas regras. Parágrafo 1. Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso 8 do caput, autorizada pela IFE, que, no total, não exceda 30 horas anuais. Parágrafo 2. Os limites de valor e condições de pagamento das bolsas e remunerações referidas neste artigo, na ausência de disposição específica na legislação própria, serão fixados em normas da IFE. Parágrafo 3. O pagamento da retribuição pecuniária de que trata o inciso 11 do caput será divulgado na forma do artigo 4 graus A da Lei nº 8.958. Parágrafo 4. As atividades de que tratam os incisos 11 e 12 do caput não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 horas semanais ou a 416 horas anuais. Artigo 22. O professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante proposta que será submetida à sua unidade de lotação. Parágrafo 1. A solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na unidade referida no caput, será encaminhada ao dirigente máximo, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Defesa, ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, de que trata o artigo 26, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Educação, para análise e parecer, e posteriormente à decisão final da autoridade ou Conselho Superior competente. Parágrafo 3. Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de vencimentos, as solicitações de alteração de regime só serão autorizadas após o decurso de prazo igual ao do afastamento concedido. Capítulo 6. Do estágio probatório dos servidores do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Artigo 23. A avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório, ocupante de cargo pertencente ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será realizada por comissão de avaliação de desempenho designada no âmbito de cada IFE. Parágrafo único. A comissão de avaliação de desempenho deverá ser composta de docentes estáveis, com representações da unidade acadêmica de exercício do docente avaliado e do colegiado do curso no qual o docente ministra o maior número de aulas. Artigo 24. Além dos fatores previstos no artigo 20 da Lei nº 8.112, a avaliação especial de desempenho do docente em estágio probatório deverá considerar: 1. Adaptação do professor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo. 2. Cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, com estrita observância da ética profissional. 3.
análise dos relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e administrativas programadas no plano de trabalho da unidade de exercício e apresentadas pelo docente, em cada etapa de avaliação. 4. A assiduidade, a disciplina, o desempenho didático-pedagógico, a capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 5. Participação no programa de recepção de docentes instituído pela IFE, e 6. Avaliação pelos discentes, conforme normatização própria da IFE. Artigo 25. A avaliação de desempenho do servidor ocupante de cargo do plano de carreiras e cargos de magistério federal em estágio probatório será realizada obedecendo: 1. O conhecimento, por parte do avaliado, do instrumento de avaliação e dos resultados de todos os relatórios emitidos pela Comissão de Avaliação de Desempenho, resguardando-se o direito ao contraditório, e 2. A realização de reuniões de avaliação com a presença de maioria simples dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho. Capítulo 7. Da Comissão Permanente de Pessoal Docente. Artigo 26. Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, eleita pelos seus pares, em cada IFE, que possua, em seus quadros, pessoal integrante do plano de carreiras e cargos de magistério federal. Parágrafo 1. A CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente máximo na instituição de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente, no que diz respeito a 1. Dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas. 2. Contratação e admissão de professores efetivos e substitutos. 3. Alteração do regime de trabalho docente. 4. Avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional. 5. Solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, e 6. Liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições, universitárias ou não. Parágrafo 2. O demais atribuições e forma de funcionamento da CPPD serão objeto de regulamentação pelo colegiado superior ou dirigente máximo das instituições de ensino, conforme o caso. Parágrafo 3. No caso das IFE subordinadas ao Ministério da Defesa, a instituição da CPPD é opcional e ficará a critério do dirigente máximo de cada IFE. Capítulo 8. Do corpo docente. Artigo 27. O corpo docente das IFE será constituído pelos cargos efetivos integrantes do plano de carreiras e cargos de que trata esta lei e pelos professores visitantes estrangeiros e professores substitutos. Artigo 28. A contratação temporária de professores substitutos, de professores visitantes e de professores visitantes estrangeiros será feita de acordo com o que dispõe a lei no 8.745. Artigo 29. O artigo 2 da lei no 8.745, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2-O, colocar. Parágrafo 5. A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos 4 e 5 do caput, tem por objetivo: 1. Apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu. 2. Contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão. 3. Contribuir para a execução de programas de capacitação docente, ou
4. Viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico. Parágrafo 6. A contratação de professor visitante e o professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos 4 e 5 do caput, deverão: 1. Atender a requisitos de titulação e competência profissional, ou 2. Ter reconhecido renome em sua área profissional, atestado por deliberação do Conselho Superior da instituição contratante. Parágrafo 7. São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de professor visitante ou de professor visitante estrangeiro, de que tratam os incisos 4 e 5 do caput. 1. Ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 anos. 2. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área, e 3. Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 anos. Parágrafo 8. Excepcionalmente, no âmbito das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, poderão ser contratados professor visitante ou professor visitante estrangeiro, sem o título de doutor, desde que possuam comprovada competência em ensino, pesquisa e extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação profissional pelo mercado de trabalho, na forma prevista pelo Conselho Superior da instituição contratante. Parágrafo 9. A contratação de professores substitutos, professores visitantes e professores visitantes estrangeiros poderá ser autorizada pelo dirigente da instituição, condicionada à existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente às despesas decorrentes da contratação e ao quantitativo máximo de contratos estabelecido para a IFE. Parágrafo 10. A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 horas ou 40 horas. NR. Capítulo 9. Dos afastamentos. Artigo 30. O ocupante de cargos do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal, sem prejuízo dos afastamentos previstos na Lei nº 8.112, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, para 1. Participar de programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-doutorado, independentemente do tempo ocupado no cargo ou na instituição. 2. Prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa, por período de até 4 anos, com ônus para a instituição de origem, e 3. Prestar colaboração técnica ao Ministério da Educação, por período não superior a um ano e com ônus para a instituição de origem, visando ao apoio ao desenvolvimento de programas e projetos de relevância. Parágrafo 1. Os afastamentos de que tratam os incisos 2 e 3 do caput somente serão concedidos a servidores aprovados no estágio probatório do respectivo cargo e se autorizado pelo dirigente máximo da IFE, devendo estar vinculados a projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente definidos. Parágrafo 2. Aos servidores de que trata o caput poderá ser concedido o afastamento para realização de programas de mestrado ou doutorado independentemente do tempo de ocupação do cargo. Parágrafo 3. O ato do dirigente máximo ou Conselho Superior da IFE definirá, observada a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação, com ou sem afastamento do servidor de suas funções. Capítulo 10. Do enquadramento dos servidores da carreira de magistério do ensino básico federal. Artigo 31.
a partir de 1º de março de 2013 ou, se posterior, a partir da data de publicação desta lei, os servidores ocupantes dos cargos da carreira de magistério do ensino básico federal, de que trata o inciso 1 do artigo 122 da Lei no 11.784, poderão ser enquadrados na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, de que trata esta lei, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de correlação constante do anexo 5. Parágrafo 1. Para fins do disposto no caput, os servidores ocupantes dos cargos da carreira de magistério do ensino básico federal, de que trata a Lei no 11.784, deverão solicitar o enquadramento à respectiva IFE de lotação até 31 de julho de 2013 ou em até 90 dias da publicação desta lei, se esta ocorrer posteriormente àquela data, na forma do termo de solicitação de enquadramento constante do anexo 6. Parágrafo 2. Os servidores de que trata o caput somente poderão formalizar a solicitação referida no parágrafo 1 se atendiam, no momento do ingresso na carreira de magistério do ensino básico federal, aos requisitos de titulação estabelecidos para ingresso na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, conforme disposto no parágrafo 1 do artigo 10. Parágrafo 3. O enquadramento de que trata o caput dependerá de aprovação do Ministério da Defesa, que será responsável pela avaliação das solicitações formalizadas, observando o disposto nos parágrafo 1 e 2. Parágrafo 4. O Ministério da Defesa deliberará sobre o deferimento ou indeferimento da solicitação de enquadramento de que trata o parágrafo 1 em até 120 dias. Parágrafo 5. No caso de deferimento, ao servidor enquadrado serão aplicadas as regras da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, de que trata esta lei, com efeitos financeiros, se houver, a partir da data de publicação do deferimento, vedados, em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos. Parágrafo 6. O servidor que não obtiver o deferimento para o enquadramento na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico permanecerá na situação em que se encontrava antes da publicação desta lei. Parágrafo 7. Os cargos a que se refere o caput, enquadrados na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, passam a denominar-se professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Parágrafo 8. O prazo para exercer a solicitação referida no parágrafo 1, no caso de servidores em gozo de licença ou afastamento previstos nos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, será estendido em 30 dias contados a partir do término do afastamento. Parágrafo 9. Ao servidor titular de cargo efetivo do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal cedido para órgão ou entidade no âmbito do Poder Executivo Federal aplicar-se, quanto ao prazo de solicitação de enquadramento, o disposto no parágrafo 1, podendo o servidor permanecer na condição de cedido. Parágrafo 10. Os cargos de provimento efetivo da carreira de magistério do ensino básico federal cujos ocupantes forem enquadrados na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico permanecerão integrando o quadro de pessoal das instituições federais de ensino subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Defesa. Parágrafo 11. Os cargos vagos e os que vierem a vagar da carreira de magistério do ensino básico federal de que trata a Lei no 11.784,
pertencentes aos quadros de pessoal das instituições federais de ensino, subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Defesa, passam a integrar a carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e a denominar-se professor do ensino básico, técnico e tecnológico, nos respectivos quadros de pessoal a que pertencem. Parágrafo 12. O enquadramento e a mudança de denominação dos cargos a que se refere este artigo não representam, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas pelos seus titulares. Capítulo 11. Da estrutura remuneratória do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal. Artigo 32. O artigo 137 da Lei nº 11.784, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias constantes dos anexos que vão de L27 até L35A desta lei, respectivamente, será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data da aposentadoria ou em que se originou a pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. NR. Artigo 33. A Lei nº 11.784, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos. Artigo 124-A. A partir de 1 de março de 2013, os cargos do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal ficam estruturados na forma dos anexos L24A e L30A, conforme correlação estabelecida nos anexos L25A e L31A desta lei. Artigo 132-A. A partir de 1 de março de 2013, a estrutura remuneratória dos titulares de cargos integrantes do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal será composta de 1. Vencimento básico, conforme valores e vigências constantes dos anexos L27A e L33A, 2. Retribuição por titulação, conforme valores e vigência constantes dos anexos L29A e L35A. Parágrafo único. A partir da data de 1 de março de 2013, ficam extintas a gratificação específica de atividade docente do Ensino Básico Federal, e a gratificação específica de atividade docente dos ex-territórios, GBEXT. Artigo 133-A. A partir de 1 de março de 2013, os níveis de vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras do Plano de Carreiras do Magistério do Ensino Básico Federal são os constantes dos anexos L27A e L33A desta lei. Artigo 135-A. A partir de 1 de março de 2013, os valores referentes à RT são aqueles fixados nos anexos L29A e L35A desta lei, observada a nova estrutura das carreiras do Plano de Carreiras do Magistério do Ensino Básico Federal de que trata o artigo 124-A. Artigo 136-A. A partir de 1 de março de 2013, os integrantes do Plano de Carreiras do Magistério do Ensino Básico Federal deixam de fazer jus à percepção das seguintes gratificações e vantagens. 1. Gratificação específica de atividade docente do Ensino Básico Federal, GEDF. 2. Gratificação específica de atividade docente dos ex-territórios, GBEXT, de que trata esta lei. Os anexos estão na descrição do vídeo. Capítulo 12. Disposições finais e transitórias. Artigo 34.
aos servidores ocupantes de cargos da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal na data de 1º de março de 2013, será aplicado, para a primeira progressão ou promoção a ser realizada, observando os critérios de desenvolvimento na carreira estabelecidos nesta lei, o interstício de 18 meses. Parágrafo 1. O interstício de que trata o caput não será utilizado para outras progressões ou promoções ou para servidores ingressos na carreira após a data de 1º de março de 2013. Parágrafo 2. As disposições de que tratam este artigo serão aplicadas uma única vez para cada servidor. Artigo 35. Anteriormente à aplicação da tabela de correlação do anexo 2, o titular de cargo de provimento efetivo da carreira do Magistério Superior do PUC-RS, em 31 de dezembro de 2012, posicionado na classe de professor associado daquela carreira, será reposicionado, satisfeitos os requisitos, da seguinte forma. 1. Ao professor de que trata o caput que contar com no mínimo 17 anos de obtenção do título de doutor será concedido reposicionamento para a classe D, com denominação de professor associado, nível 2. 2. Ao professor de que trata o caput que contar com no mínimo 19 anos de obtenção do título de doutor será concedido reposicionamento para a classe D, com denominação de professor associado, nível 3, 3. Ao professor de que trata o caput que contar com no mínimo 21 anos de obtenção do título de doutor será concedido reposicionamento para a classe D, com denominação de professor associado, nível 4. Parágrafo 1. O reposicionamento de que trata este artigo será efetuado mediante requerimento do servidor à respectiva IFE, no prazo de até 90 dias a partir da publicação desta lei, com a apresentação da devida comprovação do tempo de obtenção do título de doutor. Parágrafo 2. O reposicionamento de que trata o caput será supervisionado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Defesa, conforme a vinculação ou subordinação da IFE. Parágrafo 3. Os efeitos do reposicionamento de que trata este artigo serão considerados por ocasião da aplicação da tabela de correlação do anexo. Parágrafo 4. O reposicionamento de que trata este artigo não gera efeitos financeiros retroativos anteriores a 1º de março de 2013. Parágrafo 5. O reposicionamento de que trata este artigo não se aplica aos servidores que já se encontrem no respectivo nível ou em nível superior ao qual fariam jus a serem reposicionados. Artigo 36. Aos servidores ocupantes de cargos efetivos pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal serão concedidos 45 dias de férias anuais que poderão ser gozadas parceladamente. Artigo 37. Aos servidores de que trata esta lei, pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, não se aplicam as disposições do Decreto no 94.664. Artigo 38. O quantitativo de cargos de que trata o artigo 110 da Lei no 11.784, vagos na data de publicação desta lei ficam transformados em cargos de professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico. Artigo 39. Ficam criados 1.200 cargos de professor titular livre do magistério superior, para provimento gradual condicionado à comprovação da disponibilidade orçamentária e autorização pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 40. Ficam criados 526 cargos de professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico,
para provimento gradual condicionado à comprovação da disponibilidade orçamentária e autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 41. A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. Parágrafo 4. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula. NR. Artigo 12. Parágrafo 4. A partir de 1 de janeiro de 2013, o incentivo à qualificação de que trata o caput será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular, independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado, na forma do anexo 4. NR. Artigo 42. A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 11. Parágrafo 1. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira dos técnico-administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam o mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. NR. Artigo 43. A parcela complementar de que tratam os parágrafo 2-O e 3-O do artigo 15 da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, não será absorvida por força dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros no período de 2013 a 2017. Artigo 44. Os anexos 1c, 3 e 4 da Lei nº 11.091, de 2005, passam a vigorar na forma dos anexos 15, 16 e 17 desta lei. Artigo 45. O anexo 10L7 da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012, passa a vigorar na forma do anexo 18 desta lei. Artigo 46. Os anexos 20A, 20B, 25B e 25C da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos anexos 19, 20, 21 e 22 desta lei. Artigo 47. A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, passa a vigorar acrescida dos anexos L24A, L30A, L25A, L31A, L27A, L33A, L29A e L35A, respectivamente na forma dos anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 desta lei. Artigo 48. O parágrafo 3-O do artigo 1 da Lei nº 8.168, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Parágrafo 3-O poderão ser nomeados para cargo de direção ou designados para função gratificada servidores públicos federais da administração direta, autárquica ou fundacional não pertencentes ao quadro permanente da instituição de ensino, respeitado o limite de 10% do total dos cargos e funções da instituição, admitindo-se,
Quanto aos cargos de direção, a nomeação de servidores já aposentados. NR. Artigo 49. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 50. Ficam revogados, a partir de 1 de março de 2013, ou a partir da publicação desta lei, se posterior àquela data. 1. Os artigos 106, 107, 111, 112, 113, 114, 114-A, 115, 116, 117, 120 e os anexos L18, L21, L22, L23, L24, L27, L28, L29, L30, L33, L34 e L35 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 2. Os artigos 4-O, 5-O, 6-O, 7-O, 10 e os anexos 3, 4, 4A, 5A e 5B da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006, é 3. O artigo 4-O da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012. Brasília, 28 de dezembro de 2012, 191 da Independência e 124 da República. E, fim da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, para receber atualizações. Muito obrigado.